Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe tem a missão de levar até você conhecimento, informação que é repassada pelos instrutores, pelo time que faz parte do Senar Mato Grosso. Por isso, Bom Dia Senar Mato Grosso, sempre ajudando você a fazer a diferença no seu dia a dia na propriedade. Hoje o assunto é muito legal, a gente vai falar de pecuária, vai falar de bem-estar animal aplicado à bovinocultura de corte. Está aqui o Joelson Antônio Silva, que já veio várias vezes aqui, sempre trazendo informações de ponta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Patrone. Bom dia, telespectador. Satisfação estar mais uma vez aqui, Patrone, trazendo conhecimento para a nossa pecuária brasileira. Exatamente. Vamos rodar então aqui a apresentação. Primeiro está aqui, bem-estar animal aplicado à bovinocultura de corte. O Joelson, ele é médico veterinário e, claro, como eu disse, faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Joelson, para a gente começar esse tema, vamos trazer um pouquinho conceitualmente um pouco da realidade, né? Para que a gente possa explicar aí o beabá, toda a trajetória do bem-estar animal, culminando, claro, lá na frente, na diferença que vai fazer até no bolso, né? Na rentabilidade da propriedade, né? Com certeza. Patrone, antes da gente começar a conversar sobre bem-estar animal, a gente precisa primeiro situar a nossa pecuária, tá? Vamos ressaltar que a nossa pecuária brasileira é muito importante para o mundo. Somos um dos produtores de alimento para o mundo. Então a gente tem que o nosso rebanho bovino brasileiro aí, algo ao redor de 213 milhões de cabeças, são dados atuais de 2019 isso. O Brasil possui uma produção de carne algo ao redor de 10,5 milhões de toneladas de carne, ou seja, somos o segundo maior produtor de carne do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E somos, entretanto, o principal exportador de carne para o mundo. Tá? Entretanto, Patrone, de toda essa produção de carne, 76% fica no mercado interno, ou seja, o brasileiro consome muita carne e é o principal cliente da nossa pecuária. E é exportado apenas 23,6%. Tá? Toda essa exportação, Patrone, os principais compradores de carne brasileira bovina estão ali embaixo. Ó. A China, como a principal compradora o ano passado, tá? Hong Kong, Egito, Chile e União Europeia. Existem outros clientes. Tá? Ou seja, Patrone, o Brasil é muito importante em termos de produção de carne. Aqui no caso, os principais importadores, né? Isso, para onde vai nossa carne, nossos principais destinos. Né? E esses países, Patrone, possuem várias exigências. Tá? Exigem qualidade sanitária, qualidade nutricional, padrão de carne e também exigem com relação a algo do bem-estar animal. Ou seja, eles querem que a nossa carne seja produzida obedecendo critérios de bem-estar animal. Tá? Mas aí fica a pergunta, o que é esse bem-estar animal? Tá? Segundo o conceito de Brown, aqui em 1986, que é o mais aceito, bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente. Ou seja, Patrone, é um conceito que inclui diversas condições, onde o animal pode ter uma situação de bem-estar ruim ou bem-estar excelente, vamos dizer assim, de um alto nível. Tá? Ou seja, bem-estar é uma qualidade inerente aos animais, não é algo que eu posso fornecer a ele. Por exemplo, se eu quero melhorar a nutrição dos meus animais mantidos a pasto, o que eu faço? Eu vou melhorar o manejo da minha pastagem, eu vou comprar um suplemento e fornecer no coxo. Tá? Ou seja, através disso eu melhoro a nutrição. Mas o bem-estar, para mim melhorar ele, não tem como vir num saco, vamos dizer assim, exatamente, e colocar no corpo dos animais. Você precisa criar as condições para que se tornem ambientalmente melhores para ele. Ali, exatamente isso, Patrone. Eu preciso criar as condições para que esse nível de bem-estar se eleve. Tá? Um pouco de história aqui do nosso bem-estar animal. Tá? A discussão sobre bem-estar animal começou em 1964, onde essa jornalista Ruth Harrison ela publicou diversas reportagens no Reino Unido. E essas reportagens depois foram unidas e lançado um livro, que é o livro Máquina Animal, traduzido para o português. Né? O que esse livro falava, Patrone? Tá? Que os animais eram criados como máquinas inertes, ou seja, eu crio um animal só para produzir carne. E eu esqueço que esse animal é um ser vivo que sente medo, dor, angústia, que precisa ter condições de criações básicas aí, né? Em 65 foi o marco aí do surgimento do bem-estar animal como área do conhecimento. Ou seja, Patrone, passou a ser discutido como a nutrição, como a forragicultura, tá? Em 65 já foi dado o início da discussão das 5 liberdades do bem-estar animal, tá?
Entretanto, em 79, foi lançada essas 5 liberdades de bem-estar animal. Essas 5 liberdades, Patrone, revolucionou a discussão de bem-estar animal no mundo, tá? Permitiu o surgimento de diversas discussões, livros, regras aí para a produção animal. O que essas 5 liberdades ela tratava, tá? Ela fala que o animal tem que estar livre de sede, fome e má nutrição, livre de dor, ferimentos, doenças, livre de desconforto, medo, angústia e livre também para expressar o seu comportamento. Entretanto, Patrone, assim, após discussões e reavaliações, verificou que isso era condição básica, ou seja, é condição básica manter o animal livre de sede. Entretanto, eu posso melhorar ainda mais, digamos que, a qualidade dessa água que eu vou fornecer aos animais, tá? Perfeito. Então, hoje, o que é mais aceito é esse modelo dos 5 domínios, que divide componentes físicos e mental, tá? E esses componentes vão interferir na parte inferior que o telespectador pode dar uma olhada, no estado de bem-estar. Por exemplo, no componente físico, domínio 1, nutrição. O animal está privado, por exemplo, de alimento. Esse animal privado de alimento, ele vai comprometer o comportamento mental, ou seja, vai afetar o seu estado psicológico devido à fome, e esse animal com fome não vai desempenhar de forma adequada, tá? Só um exemplo aí para o telespectador entender. No Brasil, patrão, a gente tem uma legislação de bem-estar animal, que ela foi publicada em 2008, tá? Que estabelece série de princípios aí para garantir o bem-estar dos animais mantidos a campo, tá? Que vai, patrone, desde o manejo, ó, vamos adiante aqui, ó, desde o manejo com o bezerro após o nascimento, como que é a cura do umbigo desse bezerro, como que é feita a avaliação se ele mamou o colostro de forma adequada ou não. Vamos exemplificar qual é a maneira correta de fazer cada um desses passos que você está colocando. Por exemplo, patrone, é a forma de curar o umbigo de um bezerro, tá? Eu posso ir no pasto, laçar esse animal, tá? De forma, digamos que tradicional, sem um cuidado básico esse animal, esse laço levar a lesão no pescoço do bezerro, tá? Isso pode comprometer o seu desempenho, tá? Por exemplo, o manejo aqui de cura de umbigo. Existem diversos produtos aí que eu posso estar colocando no umbigo desse animal para curar, tá? Para fechar a entrada aí de micro-organismos. Esses são passos, patrone, muito importantes, é algo básico, mas interfere no desempenho do animal. Por exemplo, um bezerro que não mamou o colostro de forma adequada, tá? Ele vai estar aí sem anticorpos, né? E susceptível a ter várias doenças, tá? Na sequência, a terceira foto aqui, ó, um protocolo de vacinação. Hoje se recomenda fazer a vacinação toda individual em tronco de contenção, garantindo uma aplicação mais eficiente, tá? E realmente formação de anticorpo de forma adequada, tá? Okay. Essa figura aqui, patrão, esse slide, a gente pode observar na foto à esquerda uma pastagem muito bem formada com animais de excelente genética, tá? Entretanto, cadê a sombra para esses animais? É um campo muito aberto aí, né? É um animal de origem europeia aí que sente muito calor, sofre muito estresse calórico e não tem nenhum local para esse animal ficar na sombra, tá? Ou seja, provavelmente essa é uma área que veio de agricultura, o produtor fez a safra de soja, de milho e está na sequência fazendo a safra agora de boi. Na foto superior, patrão, a gente vê uma pastagem muito bem formada aí, já com eucalipto. Com certeza que nos horários mais quentes do dia, esses animais vão ficar na sombra descansando, tá? E na foto inferior aqui, um manejo utilizando uma bandeira, tá? Aí evitando pancada, não é aconselhável também gritar com os animais, tá? Na sequência a gente tem uma foto aqui mostrando o embarque, tá? Não adianta, patrone, produzir a carne de forma correta na propriedade e se esquecer do embarque, tá? Na foto do meio a gente vê uma carcaça de um animal e com certeza que ele foi pisoteado. Devido ao estresse na viagem. Isso, com certeza, tá? Às vezes foi carregado no caminhão ali diferentes categorias, animal mais pesado que dessa foto e acabou sofrendo o pisoteio. E na foto aqui da direita, patrone, uma carcaça da forma que o mercado quer, tá? Ou seja, para a gente concluir a ideia, patrone, o bem-estar não está só da porteira para dentro. Precisa melhorar o manejo, mas também se preocupar como está o transporte desses animais e até o momento que esse animal ele é abatido lá no
no frigorífico. Exatamente. Por essa foto aqui, acho que fica claro, né, que se você faz todo o processo corretamente, vamos dizer assim, dentro da propriedade, né, desde o nascimento ali do animal até a hora de embarcar ele para o frigorífico, né, e aí você não toma cuidado justamente nesse transporte, você jogou todo o teu trabalho praticamente no lixo, né, porque você aqui vai ter um desconto absurdo aqui, né? Com certeza, Patrone. Essa carcaça da direita é a carcaça que o mercado deseja, uma carcaça bem acabada, com uma cobertura de gordura, com certeza que vai ser uma carne aí de boa qualidade, tá? Que visualmente ela tem um outro padrão. Agora, aquela carcaça do meio aí que está toda avermelhada, tá? O mercado não deseja essa carne, tá? É uma carne que na gôndola do mercado ela vai ser rejeitada, tá? Então, o produtor precisa estar atento a todos esses processos, tá? Melhorar o manejo dos animais, não só no curral, né, patrônio, mas também na pastagem, tá? Melhorar o manejo durante uma vacinação, durante o embarque, para garantir que o mercado tenha uma carne de qualidade. Perfeito. Aqui a gente encerra, então, o primeiro bloco. A gente volta na sequência. O Joelson vai falar um pouquinho sobre as legislações estaduais, aqui focando em Mato Grosso, e vai trazer alguns números aí que comprovam como essa busca pelo bem-estar animal faz a diferença na engorda dos animais, no ritmo de engorda e, claro, no desempenho ali da propriedade. Daqui a pouquinho a gente volta. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre bem-estar animal na bovinocultura de corte, que está trazendo as orientações conceituais e também práticas. É o Joelson Antônio Silva, que é médico veterinário e também, claro, faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Joelson, depois de trazer essa panorama conceitual e já exemplificar ali, né, como conseguir proporcionar ambiente para que o bem-estar do animal possa ser, de fato, colocado em prática, a gente disse que aqui você traria as informações sobre a legislação estadual e também mais alguns números que comprovam a eficiência desse trabalho, né? Com certeza, patrona. A gente viu anteriormente que existe uma legislação nacional, sim, de abrangência de todo o país. Também temos a legislação estadual, que ela vem do INDEA, tá? É muito interessante, patrona, olhar isso aqui com muita atenção. Cabe ao INDEA realizar a defesa sanitária aqui no nosso estado do Mato Grosso. E também cabe ao INDEA verificar como que está a proteção ao meio ambiente, saúde pública e bem-estar animal. Ou seja, patrônio, o INDEA tem total autonomia para entrar nas propriedades, verificar como que está toda a questão sanitária, inclusive as questões de bem-estar animal. Tá? E aquela parte mais inferior é muito interessante. Ó. Cabe obrigatoriamente ao produtor rural manter e comprovar as condições de saúde e bem-estar dos seus animais. Ou seja, patrone, é de obrigação do produtor rural melhorar a qualidade de vida do seu animal, ou seja, elevar o nível de bem-estar dos seus animais na propriedade. Só que fica a pergunta, patrone, tá? Essa questão de bem-estar animal é só mais uma exigência? Porque hoje o produtor rural ele já tem que cumprir diversas exigências ambientais, trabalhistas. Aí fica a pergunta, poxa, mais uma exigência para mim está cumprindo? E de certa forma essa exigência não vai trazer nenhum ganho econômico? Tá? Não. Então assim, o bem-estar animal, o produtor que atende à legislação, além dele atender à legislação, não ser multado por isso, ele também vai ter benefício, tá? Vamos lá, patrão, vamos exemplificar aqui, tá? Por exemplo, essa tabela ela traz algumas informações muito importantes, tá? O confinamento hoje em todo o Brasil se utiliza em média 15 metros quadrados para os animais em cada curral durante a engorda, tá? O que foi avaliado nesse experimento, inclusive, ele foi realizado aqui no Mato Grosso. Foi simulado 3 situações. O T6 ali, seus tratamentos, seriam 6 metros quadrados por animal, 12 metros quadrados e T4, 24. Ou seja, patrônio, qual que é a ideia desse experimento aqui? Será que aumentar a disponibilidade diária para os animais durante a engorda vai ter resultado de desempenho? Tá? Como a gente pode observar essa linha abaixo, destaque em vermelho, ó, que houve alteração de desempenho.
Ou seja, patrone, os animais que ficaram no T24, com 24 metros quadrados de área, apresentaram um ganho de peso superior. Ou seja, patrone, mais uma tecnologia que o produtor pode estar aplicando na sua propriedade. Através disso aqui, a gente pode afirmar com toda certeza, quando eu aumento o nível de bem-estar dos meus animais, além de eu estar atendendo uma legislação estadual, uma legislação nacional, além de estar atendendo a exigências dos países que compram carne do Brasil, eu estou tendo um benefício econômico. Ou seja, patrone, o bem-estar animal, quando ele é colocado em prática, resulta em maior dinheiro no bolso do pecuarista. E aqui dá para ver aqui, ó, que é o peso médio, né? Peso médio, lote, né? GMD é ganho médio diário. Perfeito, não, digo assim na tabela que inicia com peso médio ali de cada um, até no T24 a gente colocou ali os animais mais leves, vamos colocar assim, ficaram com mais peso e ganharam, claro, evidentemente, um maior peso diário. Né? Exatamente isso, tá? Por que, patrone, que houve esse maior ganho de peso, tá? Redução de lama, redução de poeira, tá? Imagina um animal ficar aí 90 dias em condição de lama, em condição de poeira, tá? Foram realizadas mais avaliações, que eu não coloquei aqui porque isso é muita informação para um período curto, tá? Também foi avaliado o tamanho de glândula adrenal desses animais, tá? Os animais que ficaram no T6 apresentaram glândula adrenal maior. Por quê, patrone? A glândula adrenal é quem produz o hormônio do estresse, cortisol principalmente, tá? E à medida que o animal está estressado, aumenta o tamanho da glândula adrenal, aumenta a produção do cortisol, o animal fica estressado, o resultado é em ganho de peso. Perfeito, tá? Perfeito. Vamos lá. Nessa segunda situação aqui, patrão, também é um experimento feito em confinamento, tá? Por que foi realizado esse experimento? O confinamento hoje ele é a céu aberto. A maioria, né? Os animais não ficam nos currais, ele não tem sombra, tá? E o bovino, ele ao longo da sua evolução, ele foi, digamos que, inventado, vamos chamar dessa forma, para ser criado a pasto, tá? Num ambiente com sombra, onde ele escolhe a hora que ele vai se alimentar, a hora que ele vai descansar, e esse descanso é feito na sombra. Os animais são tirados do ambiente pastagem, que é o seu ambiente natural, e colocado num confinamento, tá? Um ambiente totalmente diferente do que ele é acostumado a viver. Tá? Esse experimento, qual que foi a intenção, patrone? Avaliar se fornecendo sombra para esses animais durante o confinamento, eu teria resultado em maior ganho de peso. Tá? E foi observado que sim, patrone. Por exemplo, os tratamentos na coluna lá à esquerda, a gente tem sombrite, árvore e a pleno sol, ou seja, o animal a pleno sol não tinha acesso à sombra. O que foi observado, patrone? Que os animais que ficaram em sombrite, em árvore, destaque em vermelho, que é o ganho médio diário, apresentaram maior ganho médio diário. Tá? E os animais que ficaram no sol apresentaram ganho de médio diário inferior. Tá? Ou seja, patrone, mais uma alternativa tecnológica, vamos chamar dessa forma, para o produtor rural colocar em prática e aumentar a sua lucratividade. Ou seja, reforçar mais uma vez, patrone, o produtor que aumenta o nível de bem-estar dos seus animais, ele não atende só a legislação, tá? Ele vai atender a legislação, mas também ganhar mais dinheiro. Perfeito. Então, aqui a gente tem duas conclusões aí que você trouxe, né? No confinamento, pegando como exemplo, os estudos mostram que se você tiver disponibilizar mais espaço ali, uma área maior para o animal, ou seja, colocar menos animais no mesmo lote ali, tende a ter esse aumento, esse ganho de peso maior. E aqui também com a sombra já traz uma grande diferença, quando a sombra ainda é natural, a sombra da árvore, uma diferença ainda maior. Isso remete também àquela primeira foto, a foto que você mostrou no primeiro bloco ali, né? Numa fazenda criada a pasto animal, mas com a sombra ali, consequentemente, aquele animal também tende a ter um ganho de peso aumentado em relação ao que está exposto a céu aberto ali. Com certeza, patrônio. São diversas tecnologias aí que o produtor pode estar colocando em prática para aumentar o nível de bem-estar dos animais, né? E também ter um maior resultado econômico. Perfeito. Tem um outro slide que você traz um outro estudo aí também, né? Tem, patrônio. Nesse slide aqui, a gente observa a avaliação de velocidade de fuga e taxa de prenhez. O que é velocidade de fuga? Ali tem 3 velocidades, 1, 2 e 3. É a velocidade que a vaca ela sai do tronco de contenção após a inseminação. Ou seja, foram colocados dispositivos após o tronco, tá, que mediu a velocidade que a vaca saía. A velocidade 1 seria o animal que sai lento.
vamos dizer que o animal sai caminhando, ou seja, o animal passou por um manejo ali de contenção, de manipulação durante uma inseminação e saiu caminhando, ou seja, saiu de forma calma. Velocidade 2, o animal, digamos que saiu troteando, saiu na velocidade intermediária. E a 3, o animal saiu rápido, tá? É o exemplo na situação prática aí, após a inseminação você solta as guilhotinas, o animal sai em velocidade mais elevada, tá? O que foi observado, patrone? Que essa velocidade de fuga, ela interferiu na taxa de prenhez. Ou seja, na velocidade 3 ali, ó, tá? A gente observa aqui na parte à direita do slide, tá? VF3, velocidade de fuga 3, apresentou menor taxa de prenhez. Abaixo, em torno de 40% aí? Patrone, estatisticamente, velocidade de fuga 1 e 2 não houve diferença. Tem diferença numérica, mas segundo a estatística não tem diferença. Então, quando eu faço a diferença da média de prenhez VF1 e 2 para VF3, houve uma diferença de 19,5% de taxa de prenhez. Ou seja, numa situação prática, as vacas VF3 apresentaram em média aí, ó, 20% menos taxa de prenhez durante a inseminação, ou seja, 20% menos bezerros para mim colher ao final de uma estação de... Qual a estratégia adotar numa situação como essa, então? Patrone, Descartar? Aí fica duas situações, tá? A gente tem interferência do temperamento animal e do manejo, tá? O temperamento animal tem influência genética, ou seja, se existe influência genética, eu posso estar escolhendo touros que vão imprimir na minha vacada maior docilidade, mais calma, vamos dizer assim, né? Eu posso identificar essas vacas que são, por exemplo, a VF3 ali, e descartando ela com o passar do tempo, tá? E o segundo ponto a ser melhorado é o manejo. Será que a minha equipe ela não está muito rude com os animais? Tá? Ou seja, vou trabalhar em duas áreas, verificar a genética, descartar os animais que estão mais estressados e treinar a equipe, tá? Para introduzir um manejo racional, com mais calma, mais tranquilidades nesses animais durante não só a inseminação, né, patrão, mas durante todo o processo de produção na propriedade. Perfeito, Joelson. Muitíssimo obrigado pela apresentação, pela aula aqui. Como o Joelson bem destacou, né, garantir o bem-estar animal é lei, é regra, é uma obrigação do produtor rural. Agora, buscar implementar condições ali na propriedade para que esse bem-estar possa ser ainda ampliado, além de melhorar ali o aspecto, né, da propriedade, também vai trazer resultados econômicos, como bem colocados aqui. É uma dica importante aí, o Joelson trouxe algumas aqui para que você possa colocar em prática na sua propriedade, caso tenha esse interesse. Obrigado, Joelson, obrigado a você que nos acompanhou. Este foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Até semana que vem.